A liderança hoje no Brasil, ela está pronta para lidar com isso? Encaminhar ou pelo menos conseguir aconselhar sobre isso? Se não está, o que deveria ser feito, Cris? Pastor, eu acho que todos os cursos de teologia, em toda a formação de seminários, Deveria ter. uma disciplina de psicologia. Porque quando falam de psicólogo, acha que é uma conversa entre amigos. E não é, é muito mais profundo. A gente construir o que a pessoa está trazendo, seja ela no inconsciente ou consciente, é muito delicado. Acessar uma pessoa é extremamente delicado. Eu posso entrar em uma área que a pessoa não está preparada. O psicólogo, ele tem as ferramentas para acessar esse paciente, para caminhar com esse paciente e levar o paciente a encontrar respostas, né? Diferente, por exemplo, um líder. O líder, ele sugere através da palavra, né? Faça isso, faz isso, porque a palavra diz isso. O psicólogo, ele não sugere caminhos. Então, ele vai ouvir esse paciente, vai construir com esse paciente, o paciente vai descobrir ele por ele mesmo. O que eu vejo, tem alguns pastores líderes que, graças a Deus, estão aí indo para os cursos de psicanálise. Hoje tem essa facilidade de fazer um curso online, embora que eu ainda tenho uma certa preocupação, né, quando se fala de tratar da alma e fazer um curso online. Mas hoje, graças a Deus, o mercado está vindo aí com cursos com menor duração, não sendo a psicologia, porque a psicologia é um curso de graduação, 5 anos. A psicanálise é uma capacitação para uma pessoa ser terapeuta e a formação é menor, o tempo é menor. Então, alguns pastores já estão se movimentando, mas pela minha experiência e vivência, ainda são poucos. São poucos. E a resposta, então, seria, precisaria um pouco mais dessa capacitação. E dentro ali dos gabinetes, dos aconselhamentos. No entanto, eu idealizei, eu ia falar construir, mas a palavra certa é idealizei, um curso TIM, que é o Terapia Integral da Mulher, daqui a pouco online. Nós temos o presencial aqui na cidade de Campinas e Hortolândia. E o TIM veio a partir de um aconselhamento totalmente... gerou um resultado muito negativo. E vou explicar. Explique. Um líder escuta uma mulher de uma família bem estruturada, e aí foi um alerta que falou, uau, como precisamos desse preparo. O líder recebe uma mulher, né, de uma família estruturada, casada, os filhos ativos na igreja, a mulher ativa, o marido ativo, e de repente numa conversa lá no gabinete, falando até coisas sobre ministério, ela solta e fala assim, nossa, quando eu antes de casar, eu dei um beijinho num rapazinho, era ímpio, quer dizer, né, não vivia nesse mundo, nesse universo, e dei um beijo num rapazinho, e logo depois eu fiquei noiva do meu atual marido. Aí o líder disse assim, como assim? Você deu um beijo quando estava namorando? Você adulterou, você traiu. E ela disse assim, não, mas isso eu não conhecia a palavra, nem estava certo se eu ia ficar ou não noiva, mas só foi um beijinho. Ele falou assim, você precisa confessar urgente pro teu marido, porque isso leva maldição para tua família, maldição geracional. E colocou um peso nela tão grande. E aí ela falou assim, mas meu marido não vai ter maturidade para entender que foi lá na nossa adolescência, né? E o líder, então, aconselhou ela a falar com o marido. Pastor, ela chega no meu consultório, num quadro de depressão terrível, separada do marido e os filhos fora da igreja. Os filhos que exerciam o chamado na música, deixaram. Por quê? Quando ela confessou para o marido não teve estrutura. E o marido falou, você me traiu. E ele entendeu aquilo como uma traição. E foi uma traição. Só que naquele momento, uma família já estruturada, se fosse um acolhimento mais assertivo, não iria perder essa família. Destruiu a família. O marido já também com uma ideação suicida, porque ele ficou indignado, porque nunca poderia passar na cabeça dele que essa mulher deu um beijo no menino na época da adolescência, quando eles estavam começando a namorar. Enfim, olha o que reverberou todo esse aconselhamento não assertivo. E aí, isso é um dos casos E como que eu já tratar acompanhei. um assunto desse posterior, as sequelas, as consequências? Pastor, muito delicado. Porque aconteceu? Aí o que eu tive que fazer? Chamar esse marido, só que para isso é curar a alma dele. Só que aí os filhos já ficaram decepcionados. Então, assim, o trabalho tá sendo ainda muito doloroso, muito doloroso. Ele tem uma dificuldade de perdoá-la, enfim. E nós estamos no processo de reconstrução. Só que até buscar esses meninos, até buscar esse marido, olha o tempo, e nós estamos de mais de um ano.
Olha o tempo que essa família perdeu de exercer o chamado, viver essa saúde emocional que eles estavam vivendo. Eles estavam vivendo por conta do não preparo de uma liderança. Então, hoje, aproveitando esse podcast, líderes, se preparam. Tenha discernimento daquilo que é natural e daquilo que é espiritual. Porque quando nós temos esse discernimento, até mesmo na clínica, tem coisas pessoas que sentam na minha frente e é nítido que é espiritual. E pessoas que sentam, a grande maioria, é natural, é de ordem natural, enfim. E nós vamos usar as ferramentas certas. O que é do campo espiritual, ferramentas espirituais. O que é do campo natural, ferramentas naturais.